Som. Ah, agora sim. Vamos ver se dá certo, muita informação aqui na minha mão. Vamos orando, hein, gente? Vamos orando. Vamos lá. O texto vai dizer: eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, diz o texto. Estava bem construída, ou estava bem firmada. Esse texto ele é um clássico na minha vida, porque é um texto referencial para eu sempre me lembrar de como é importante a estrutura da minha casa, da minha família, ela estar bem firmada na rocha que é Jesus. E quando a gente pensa em famílias blindadas que vivem alicerçadas na palavra, a gente pensa nessa união de pessoas que estão ali revestidas, que estão ali protegidas, que estão guardadas sobre um alicerce que sustenta todo o peso daquela construção. E a gente só pode estar alicerçado com firmeza se for na palavra de Deus. É ela que vai nos dar esse alicerce. E aí, eu quero, acho que, tá dando aí? Ah, tá. Tá na barra aí. Posso? Vamos lá, aqui o texto da NVT, e aqui eu quero começar falando dessa imagem aqui. Às vezes nós estamos sempre de olho na grama do vizinho, né? A gente está sempre de olho na grama de quem mora do outro lado da rua. A gente está sempre de olho no outro, aquela família que mora no outro apartamento. Ou a gente está sempre de olho naquela família da rede social. E são as famílias instagramáveis, né? As famílias dos comerciais, aqueles comerciais de margarina, né? Que lá tinha aquelas famílias lindas, felizes, que a gente ficava olhando assim, nossa, que família extraordinária, né? Queria ter uma família assim. Por que a minha família não é igual a esta família, né? Essa família de sorriso bonito, aí os filhos, todo mundo bem lindo na foto, já passou o Photoshop, né? Já está tudo perfeito, está tudo ali já lindo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer nesta manhã é: sua família está blindada? Sua família está alicerçada na palavra? De que maneira você está blindando a sua família? E aí eu quero compartilhar com você que esse texto me traz algumas aplicações interessantes, porque para vivermos essa blindagem, esse alicerce, tem que ter algo como prioridade. E essa prioridade, abençoados do Senhor aí, deu pau aí? Opa, mais uma, volta, não, para frente, isso, mais uma, isso, obrigado. As famílias são alicerçadas porque elas têm Cristo como prioridade. E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Se Cristo está sendo a minha prioridade, todos os dias, irmãos. Porque nós estamos vivendo num tempo de muita distração. Qualquer coisa distrai. Qualquer coisa rouba a sua atenção. Qualquer coisa tira o seu foco. Então nós precisamos ter Cristo como prioridade. O texto de Lucas 12:31, ele diz o seguinte, abre aspas: busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu estou priorizando a Cristo, eu estou elegendo Ele como prioridade da minha vida. E Cristo, Ele tem que ser em todo tempo a prioridade da minha vida. E esse buscar a Cristo, esse dar a primazia, vai envolver
algumas coisas que são muito importantes para a gente. Lucas 6,47, uma primeira parte do texto que a gente leu, diz o seguinte: eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ou seja, aquele que busca ao Senhor, e ouve palavras de orientação e as pratica, ou seja, as vivencia no seu dia a dia. E famílias blindadas, irmãos, elas têm um relacionamento diário com Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser aos domingos de manhã. Não pode ser apenas ficar aguardando uma palavra do pastor, para quando chegar domingo de manhã eu estar na igreja. E o que você faz durante os outros 6 dias? Nós precisamos viver isso, buscar a esse Deus o tempo inteiro. E quando eu penso nessa busca, nessa prioridade que eu dou para o Senhor, eu preciso lembrar que dos acessos que eu tenho a esse Deus tão bom e tão gracioso é a oração. E ultimamente parece que estamos muito cansados para orar. Tem uma frase do filme Quarto de Guerra, que está a senhora Clara está conversando com a Liz ali, e ela fala o seguinte: olha, eu não tenho muito tempo para orar. E a resposta daquela senhora para ela: mas você tem bastante tempo para travar batalhas improdutivas por causa do seu marido. Às vezes, irmãos, nós dizemos que não temos tempo para orar, mas temos tempo para tantas coisas, abre aspas, fúteis, fecha aspas, coisas passageiras, coisas que não edificam. E nós precisamos entender que a nossa espiritualidade precisa ter esse acesso através da oração. Quando estamos em oração, irmãos, estamos dando ao Senhor liberdade para Ele atuar nas nossas vidas, para Ele tratar coisas dentro do nosso coração. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de 5 minutos. Não pode ser um relacionamento Eu tinha um chefe que falava o seguinte: Marcelo, toda vez que chega a noite, eu deito na minha cama, acendo o meu cigarro e falo: e aí, hein? Valeu, boa noite. E durmo feliz. Aí eu fiquei olhando para a cara dele. Fumar já é um absurdo, né? Aí depois, ir nessa loucura de falar: e aí, beleza. Irmãos, precisamos tomar esse cuidado, porque às vezes como crentes estamos indo nessa mesma linha. E aí Deus, beleza. E quando vai orar já está babando, não sabe nem porque estava orando. Eu lembro que uma vez, logo que estávamos no início do nosso casamento, eu e Fabi, estávamos no processo de ler a Bíblia juntos. E todas as vezes que a gente ia ler a Bíblia, estava ali lendo a Bíblia, lia a Bíblia. Um dia eu estava tão cansado, irmãos, estava hiper mega cansados. E eu estava naquele momento da genealogia ali do Gênesis. E começando a ler, daqui a pouco eu assim, o japonês, a Fabi falou assim, acorda. Aí eu falei, caramba, não tem japonês aqui na genealogia. Mas porque o cansaço estava me consumindo. E aí, qual que era a estratégia? Mudar o horário. Não deixar para o último momento para eu ler aquela palavra, mas para ler antes. Criar estratégia, irmãos. Porque presta atenção, quando nós queremos alguma coisa, nós priorizamos. Nós priorizamos. Eu quero tal coisa, eu quero viajar para tal lugar. Tem que economizar. Economiza. Faça isso. Você cede tudo aquilo, em detrimento daquilo que você quer. E Deus, nós precisamos tê-lo como prioridade. Nós precisamos tirar do nosso caminho tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento, essa busca com Deus. É de extrema importância a gente entender isso. Há muitas pessoas que vivem ansiosas, há famílias que estão ansiosas, tem famílias que chegam na igreja ansiosas, saem ansiosas, estão o tempo inteiro com o celular na mão ali já, vendo o que está acontecendo, dividem um pensamento com 2 coisas ao mesmo tempo, e às vezes está falando uma coisa que não tem nada a ver, e ele, amém! Amém o quê, abençoado? Presta atenção no que está sendo falado. Como você concorda com algo que você não sabe nem que está rolando direito. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, precisamos buscar a Deus. E esse é o canal, é o acesso que Ele nos dá, chamado oração, para que a gente possa blindar a nossa família. A oração é o principal meio que o cristão, a família, que nós podemos cultivar para o nosso relacionamento com Deus. Porque estamos cansados demais para orar, não deixamos para outro momento. Deus entende.
Ah, Deus entende, né? Depois a gente vê, amanhã eu oro, depois eu oro, e nunca desenvolve um relacionamento com Deus. E a oração nada mais é a gente conversar, é abrir o seu coração. Nós precisamos ter intimidade com o Pai perfeito. Você lembra quando você se tornou íntimo do seu amigo, da sua amiga, da sua esposa, do seu marido, enfim, não foi um processo diariamente de construção, de aprofundamento, de amizade, construir tijolo a tijolo? Da mesma forma, nós precisamos investir tempo, não gastar tempo, mas investir tempo com o Senhor, para que esse relacionamento, seja algo natural, o meu interior deseje ardentemente, queime e diga: Senhor, eu te quero. Eu não posso dormir sem falar contigo. O sono não pode ser mais forte, porque eu te desejo. Eu quero te ouvir. Senhor, hoje eu estou tão frustrado, foram tantos problemas dentro da minha casa, mas nada pode me impedir. Nem que seja para ficar em silêncio. Mas eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir. Porque olha só, gente, a oração, ela não muda Deus, mas muda você. Muda a sua família, muda o ambiente que você está, e isso é extremamente importante. Observe que muitas vezes nós reunimos a família para fazer muita coisa, né? Para comer é bom demais, né? Comer menos frango ensopado, hein? Já vou avisando. Frango ensopado, não, isso daí não. Reúne a família lá, aquele negócio todo, a risada, pá. Mas a gente não reúne a família para um momento de clamor, de oração, de quebrantamento, de intimidade, de entrega, irmãos. E nós precisamos entender que, quanto mais tempo gastamos na presença do Pai em oração, mais somos moldados pelo seu Santo Espírito. Mais a nossa família está sendo moldadas. Mais as nossas famílias estão sendo ali direcionadas pelo Senhor. Não existe fórmula mágica. Não é mágico isso. Mas é um processo diário de busca a Deus, de querer Deus, de desejá-lo ardentemente e de se permitir que Ele molde aquilo que precisa ser moldado dentro da minha vida. Às vezes nós buscamos, irmãos, ferramentas em vários locais. Quando às vezes estamos aflitos, nós chamamos meio mundo para orar. Mas você esquece que você já tem um livre acesso para estar na presença dEle. Já foi te dado isso através de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, o véu rasgou e você tem acesso à sala do trono. Você tem acesso para estar na presença dEle. Você deve conduzir a sua família à presença dEle. E nós não podemos deixar isso passar, irmãos. Porque quanto mais tempo gastamos na presença do Pai em oração, mais vamos ser moldados. Mais Ele vai tirar pedrinhas dentro do nosso coração, e nós vamos entender isso a partir do momento que não como prioridade, irmãos. Essa imagem eu achei linda, do pai orando com o filho, do marido orando com a esposa. Irmãos, a oração, para protegermos nossa família, precisamos ter momentos assim. Precisamos ter tempo para isso. Precisamos desejar isso ardentemente na nossa vida. Quanto tempo você tem investido em oração por sua família? Quanto tempo você, quando você está só, tem orado pela sua família? Como tem sido a sua oração diante do Senhor? A oração tem tido espaço na sua família? É extraordinário quando nós vemos crianças orando. Crianças que estão copiando o exemplo dos pais, que veem os pais orando e elas repetem isso, elas oram isso. É muito interessante. Quanto tempo você tem aí investido na sua oração? O que tem roubado o tempo de oração com sua família? A oração é esse acesso que vai blindar a sua família. É uma ferramenta poderosa que o Senhor já te deu. Só que muitas vezes nós estamos deixando essa ferramenta de lado para pegar ferramentas transitórias que não nos levam perto de Deus. E outra coisa importante, se nós oramos, automaticamente o nosso coração deseja pela palavra de Deus.
Nosso coração queima pela palavra de Deus. Nosso coração anseia estar inserido na palavra de Deus. Irmãos, é impossível amar uma pessoa que nós não conhecemos. Para amar a Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa aprofundar o seu relacionamento com seu pai. E a palavra de Deus está lá, dizendo quem é Deus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer orientá-lo, o quanto Ele quer cuidar de você, o quanto Ele quer te dar orientação para a sua família. É na palavra de Deus, não são em livros de autoajuda que você vai achar essa orientação. Porque a palavra de Deus, ela te leva para a eternidade, ela te mostra o caminho da eternidade, ela te guia para a eternidade, ela aponta, ela é a rota, ela é a bússola que vai conduzir você para a eternidade. E é para lá que nós precisamos focar a cada dia, é sobre essa palavra que nós precisamos estar cada novo amanhecer. Portanto, irmãos, é absolutamente contraditório dizer que, Senhor, eu te amo, se eu não amo a palavra de Deus. Como posso amar alguém que viva à distância, que vejo como tão de léguas de distância de mim? Eu preciso mudar isso na minha vida a cada dia. Precisamos, irmãos, ter fome. É algo meu, do Marcelo, mas assim, se eu comi hoje, eu preciso comer a palavra de Deus também, irmãos. É automático isso para mim. Eu preciso me virar e achar tempo para ler a palavra de Deus. Porque se eu achei tempo para comer, porque meu estômago estava gritando de fome, e eu vivo em constante fome, né? Fabi sabe disso? Eu vivo numa fome constante. Então eu preciso ter essa fome constante da palavra de Deus. Eu preciso querer o tempo inteiro estreitar esse relacionamento com Deus. Irmãos, é impossível ter um relacionamento íntimo com alguém que a gente não aprofundou, não enraizou. Por isso nós precisamos investir tempo nas Escrituras. Se você ora, você tem tempo deve ter tempo para a palavra de Deus. Porque a leitura da Bíblia ela não pode ser superficial. Quando eu dava aula na faculdade, eu dizia para os meus alunos o seguinte: você leu? Eu li corrido. Então, leitura corrida é leitura perdida. Você não absorveu, você não se entregou, você não se permitiu, você não cortou as distrações para mergulhar naquela leitura. Irmãos, ler as Escrituras é conhecê-la, é ampliar, é dar um zoom, é colocar contra a luz cada texto daquele, é pedir ao Espírito Santo que me mostre os detalhes do texto, o que está nas entrelinhas de cada uma daquelas palavras, é ouvir a Deus, é se permitir ouvir a Deus. Às vezes nós estamos assim: Deus, fala comigo, revela para mim, vai na palavra, abençoado, está lá a resposta para tu, é só você querer. É lá que está. É impossível ouvir a Deus se não queremos ler a sua palavra, se não queremos desejar a sua palavra. Porque olha só, o texto de Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, ou Netflix, ouvir mensagem de autoajuda, ouvir Prime, ouvir. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso é extraordinário. É lá que eu vou alimentar a minha fé diariamente. Porque a Escritura, toda essa palavra, ela é inspirada por Deus. E a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, para nos apontar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber e entender o que não está em ordem na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus o meu relacionamento com Deus não é uma caixinha de promessas. Sabe aquela caixinha de promessa, aquele chaveirinho lá, né? Você saca lá um versículo, aí você vê lá, nossa, Deus está nervoso hoje, né? Toca lá, vamos ver outro. Ele está falando agora que Ele é o meu refúgio e fortaleza. Que Deus lindo, né? Que Deus maravilhoso. Porque a gente só quer ouvir coisas boas. Nós não queremos ser exortados, não queremos ser confrontados por essa palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos propõe confronto. Famílias blindadas, irmãos, têm tempo para se reunirem para estudar a Bíblia. Essa imagem é extraordinária. Desafio você, já que você posta muita coisa no seu Instagram hoje, poste uma foto sua, lendo a palavra de Deus com a sua família. Mas, poste lendo de verdade, não só a foto, hein, abençoado de Deus. Poste lá, tá? Uma imagem como essa. Já o bebê aqui, já no esquema.
Já está no esquema o bebê. Ele não está com um tablet na mão, ele não está com o bendito de um celular na mão, mas ele está com uma palavra de Deus na mão. Isso é importante. Isso é importante, irmãos. Edwin Cole, autor do livro Homem ao Máximo, ele diz o seguinte, né, que a mais bela vista que existe é de um homem lendo a Bíblia para a sua família. É a imagem mais extraordinária. Não é a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, não é a imagem das cataratas do Iguaçu, das cataratas do Nicarágua e por aí vai. Imagens que a gente admira, mas essa é a imagem mais extraordinária, mais bonita, que eu e você como homens devemos conduzir nossa família, aos pés da cruz, através da palavra de Deus. Como famílias, nós precisamos investir tempo nisso, nós precisamos querer isso, irmãos. Bom, se nós oramos, se a nossa família ora, se a nossa família lê a palavra de Deus, a nossa família queima por estar em unidade, por estar em culto. Porque quando paramos para reunir a nossa família em oração, paramos para ler a palavra, nós estamos formatando um culto doméstico. Lembra do culto doméstico? Você lembra? Gente do céu, isso está meio que em extinção, né? Por quê? Porque parece que a gente está sempre em alta rotação em casa, estamos sempre em velocidade, O culto, irmãos, ele não é um programa de final de semana, para colocarmos a roupa mais top que a gente tem no guarda-roupa, para fazer aquela chapinha, para ficar lindo para vir na igreja. E aparecer na foto de família feliz. Né? Ah, que fofos. Lindo, né, essa imagem. Bota aquela roupa bonita e venho para a igreja feliz. Só que, às vezes, é apenas uma imagem. Essa não expressa uma realidade. Às vezes, a imagem que está de verdade é essa. Essa imagem aqui. Essa imagem. Essa, muitas vezes, é a imagem que está dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. É a vivência que a nossa família tem experimentado diariamente. E nós precisamos, irmãos, entender que quando nos paramos para nos reunir em família, paramos para orar dentro da nossa casa, porque o culto não termina, ele não acaba. A gente tem a maneira de dizer, acabou o culto, não, acabou o encontro, acabou aquela reunião, acabou aquele ajuntamento, mas em casa o culto continua, dirigindo o culto continua, trabalhando o culto continua, continua. O culto, irmão, ele deve ser constante. Ele deve começar com a nossa família, essa adoração, e se expande para outras famílias, outros irmãos, por onde você estiver, em vários lugares, irmãos. Se oramos, se lemos a palavra, então cultuamos com alegria. Nosso desejo de estar com os irmãos é algo extraordinário, isso queima dentro de nós, nos faz desejar ardentemente estarmos juntos. Irmãos, precisamos querer blindar a nossa família com essas armas que são extremamente importantes. Não podemos perder o foco disso. Nada pode tirar esse momento de você, de estar em família orando, de estar em família lendo a palavra, de estar em família cultuando a Deus. Porque isso reverbera por onde você passa, reverbera no meio da sua vizinhança. O que será que os nossos vizinhos ouvem quando estamos em casa? Gritaria? Ou será que eles ouvem, nossa, que família diferente? Quero que a minha família seja assim. Eles têm algo de especial. Algo diferente está nessa família. Tem uma paz nele. Nossa, que coisa fantástica isso. A nossa família deve mostrar isso. E nós devemos estar prontos para essa verdade. Irmãos, famílias blindadas, elas vivem alicerçadas na palavra, por isso marido e mulher sabem seus papéis. No meio da loucura da sociedade que nós estamos vivendo hoje, onde virou uma bagunça as coisas, nós precisamos entender que os princípios de Deus para o relacionamento conjugal continuam valendo. Homem continua sendo homem, continua sendo o cabeça da casa, continua sendo responsável por prover a sua família.
continua sendo o líder da sua família. A mulher continua sendo a sua auxiliadora, continua sendo a mulher sábia que edifica o seu lar junto com o seu marido. Isso é nítido, isso é claro, isso não pode ser deixado de lado, deixado para outro momento, e nós pegarmos padrões de uma sociedade falida, que não agrega nada nas nossas vidas, quando o que agrega, quando o que nos direciona são os princípios da palavra de Deus, são os fundamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso fundamento a cada dia. Deus tem princípios que devem reger a postura da esposa, que devem reger os princípios da postura do marido. E isso, irmãos, esses valores, eles são inegociáveis. São inegociáveis. Não existe sobrecarga para um e alívio para o outro, porque ambos têm o desejo de servirem a Deus juntos. Ambos estão focados em servirem a Deus juntos. Não existe apenas ônus para um ou para outro, mas ambos estão juntos. Família é unidade, é estarmos juntos. Marido e mulher têm privilégios e responsabilidades. Mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, como convém, aqui está no Senhor, e maridos devem amar as suas esposas, se entregar por elas, assim como Cristo se entregou por sua igreja. Não podemos esquecer disso nunca, porque muitas vezes nós temos a palavra de Deus, sabemos quem é o Senhor, mas estamos querendo copiar exemplos da família de margarina, da família do Instagram, da família do mundo, da família dos artistas, daquelas famílias que são apenas famílias de Instagram. Irmãos, homem e mulher, ultimamente eles estão vivendo uma guerra insana por poder dentro das suas casas. Uma guerra de poder, um cabo de guerra, o tempo inteiro para ver quem manda mais, quem se posiciona melhor. E ambos não se voltam para a palavra de Deus, não se voltam para os fundamentos. Irmãos, precisamos entender que, como eu falei anteriormente, cada um tem a sua responsabilidade no lar, cada um tem a sua função no lar. E essa função não diminui um ao outro, mas elas se juntam, elas se unem para dar força a essa família. Precisamos entender isso, que nós estamos vivendo um tempo onde os princípios da palavra de Deus estão sendo distorcidos. Há muitas pessoas dizendo que querem que a Bíblia precisa ser reescrita. É uma insanidade atrás da outra. E às vezes nós estamos lá seguindo essa pessoa que disse isso, essa loucura. Olha, que frase, né? Será que é verdade? Abençoado e abençoada de Deus. Volte-se para o Senhor. Você vai ter certeza que a única verdade é a palavra de Deus. Não são frases recortadas, não são frases soltas. A palavra de Deus, ela é extraordinária, irmãos. A palavra de Deus, ela não nos escraviza, mas ela nos liberta para viver uma nova vida. A palavra de Deus nos aponta um novo e vivo caminho, irmãos. Maridos, queria falar uma coisa para vocês muito importante. Nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou sua igreja. Se a sua esposa vê em você esse amor por Deus, se a sua esposa vê em você essa devoção a Deus, ela vai continuar mais apaixonada por você. Ela vai continuar mais amando o Senhor e vai continuar se submetendo à sua vontade. Ela não vai ter dificuldade nenhuma de viver esse princípio bíblico na sua vida. Mas o que nós temos visto é homens que não sabem comandar os seus lares. São mulheres que não conseguem se submeter ao seu marido, porque a minha amiga faz assim com o marido dela. Ah, porque o meu amigo faz assim com a esposa dele. Ah, todo mundo faz, abençoada de Deus. Você não é todo mundo. Sua família não é todo mundo. Você tem uma identidade. Você é filho amado do Senhor. A sua família é amada do Senhor. Portanto, a sua base é a palavra de Deus. Não é a palavra de todo mundo. É a palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso, irmãos. As esposas, todas as vezes que você está sendo insubmissa ao seu marido, você está sendo insubmissa a Cristo. O seu exemplo perfeito
está na palavra de Deus, de uma mulher apaixonada por Jesus. Eu amo a história de Abigail. Aquela mulher é extraordinária. Ela era casada com um marido insano, com um homem louco, despreparado. E aquele homem, ele distrata ali os soldados de Davi. E Davi apronta os seus soldados para ir lá acabar com a família daquele homem, de Nabal. Mas quando o servo daquela mulher conta o que aconteceu, aquela mulher já se prepara, ela se posiciona, ela muda a história da sua família. Porque ela foi uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Precisamos entender, irmãos, que essa submissão, esse amor que o marido deve ter pela esposa, a submissão que a mulher tem pelo marido, são princípios da palavra de Deus. São princípios que a gente não deve deixar de lado, que são princípios que a gente não negocia, porque o nosso parâmetro de vida está na palavra de Deus. Irmãos, precisamos trazer para o nosso dia a dia essas verdades. A nossa família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Família foi criada por Deus, como o pastor falou logo no início da sua fala, hoje aqui, começou lá no Éden, Adão e Eva, e foi se expandindo. A nossa família é um projeto de Deus. E quando eu penso nessa questão, quando as mulheres se submetem aos seus maridos, porque elas amam ao Senhor em primeiro lugar, porque elas amam o seu marido, elas sabem, elas têm um filtro aguçado dentro delas, que sabem que essa submissão, ela não é algo que vai constrangê-la, porque ela sabe filtrar isso, ela mostra, ela entende, opa, isso daqui, marido, que você está me dizendo, não está de acordo com a palavra de Deus, isso é fora da palavra de Deus, cuidado com isso daí, ela entende isso. Irmãos, maridos e esposas, um pertencem ao outro. O amor do marido à esposa, o marido tem que amar a esposa, irmãos. Não tem como fugir disso. O marido deve amar a esposa. O texto bíblico fala como Cristo amou a igreja. Mas eu quero dizer que, como Cristo ama a igreja, Jesus continua amando a sua igreja. Marido, você deve continuar amando a sua esposa. Hoje, como o pastor mencionou também, o número de divórcio é crescente, é assustador. As pessoas estão impacientes. Qualquer bobeira é um motivo de divórcio. Não quero mais, não dá mais, porque está se separando, ela é muito chata, ele também é chato. Não tem fundamento para tomar essa decisão. Por quê? Porque não se voltam para a palavra de Deus, irmãos. Quando o marido, ele ama a esposa, se entrega por ela, esse amor é um amor que persevera todos os dias, é um amor santificador, é um amor cuidadoso, é um amor romântico, mas é um amor sacrificial. Esse é o amor. Esse é o amor de um homem que blinda a sua família. E quando o marido ama a sua esposa com esse amor torna-se um amor paciente. Torna-se um amor benigno, torna-se um amor que é livre de ciúme. E o amor do marido da sua mulher é uma ordem divina. Não tem como a gente negociar isso, irmãos. E a gente precisa tomar cuidado para não tratarmos nossa esposa com amargura. Há muitos maridos tratando suas esposas com amargura. Há muitas esposas que vivem aprisionadas, vivem abatidas, vivem cansadas, vivem deprimidas, porque os seus maridos tratam-as como verdadeiros objetos. Precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso, porque somos luzeiros, somos maridos luzeiros, somos maridos diferentes, somos maridos apaixonados pela palavra do Senhor, somos maridos que somos conduzidos por essa palavra, direcionados por essa palavra, e não devemos tratar nossa esposa com amargura. E isso se refere à impaciência, resmungo. A pior coisa que tem, irmãos, é estar do lado de alguém que resmunga, que murmura. Nossa, como é chato estar do lado de alguém que murmura o dia inteiro. Sabe aquele bichinho que me foge o nome agora, que fala bem assim, ó vida,
Ó céus, tudo bem, só reclama, só murmura. Murmuração não é uma música, é um lamento, é uma coisa chata, que precisa ser mudada. Precisa ser mudada do nosso coração. Precisamos, irmãos, voltar e entender que quando nos casamos, estávamos apaixonados. Às vezes éramos magrinhos, fitness, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi ganhando algumas coisas, não é verdade? Foi comendo, comida gostosa que a esposa faz. Mas, irmãos, isso é um desejo que deve ampliar a cada dia mais e mais o nosso coração, de continuar amando a nossa esposa e a esposa continuar amando o seu marido. Não importa se quando você casou você tinha um topete gigante, escandaloso, aí era o cara do topete. De repente o tempo foi passando uns ventinhos, foi aparecendo as entradinhas, e de repente você ficou pouco cabelo, mas ela continua apaixonada por você. Ela continua amando você, porque ela sabe que dentro de você há um tesouro incomparável. Algo extraordinário que leva a cada dia ela amá-lo, a cada dia mais e mais. Maridos, nós precisamos ser um bálsamo na vida da nossa esposa. Nós precisamos ser esse bálsamo, precisamos estar com elas com alegria, precisamos impulsioná-las a cada dia. Precisamos ser, olha só que interessante isso, um aliviador de tensões. Às vezes a Fabi chega em casa do trabalho, tô tensa. É bem suada, vive tensa. Tensa. Faz massagem. Enfim, maridos, nós precisamos ser esse aliviador de tensões. Precisamos ser um marido que é um amigo presente, onde quando a esposa sabe que não importa, ela sabe que pode contar com você. Ela sabe que pode contar tudo para você. Porque ela te elegeu como seu melhor amigo, seu companheiro que tem sensibilidade para ouvi-la. E que dentro daquele lar que ela está, daquela família que ela está inserida, ela se sente protegida por você. Não importa quanto tempo passou, quantos anos você tem de casado, mas o importante é que você deve continuar amando a sua esposa. Não importa se você ficou fortinho, se você ficou mais magrinho, não importa. Devemos continuar nos amando, porque se a palavra de Deus está sendo a nossa base, a nossa rocha, o nosso alicerce, o nosso fundamento principal, nós vamos continuar a perseverar, nós vamos continuar a avançar. A Bíblia King James, na versão dela, diz o seguinte: maridos, cada um de vós ame sua esposa, e não a trate com, eu achei fantástica essa tradução, com grosseria. Aqui é forte, hein? Não adianta dar cotovelada para o marido agora, esposa. Deixa para outro momento, né? Alisa a mãozinha dele e fala assim, abre teu olho, entendeu? Abre teu olho, fica atento. Olha só o texto, a versão, eu achei fantástico esse texto. Às vezes, irmãos, não importa se nós estamos vivendo um dia mau, um dia bom, né? No dia mau, responder com grosseria. A Bíblia vai nos dizer que a palavra branda, ela desvia, ela afasta o furor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: pare de ser um marido chato, pare de ser um marido reclamão, vacilão, marido murmurador. Maridos, cada um de vós ame sua esposa, não trate com grosseria. Precisamos tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios no momento de tensão. Isso é muito importante. Olha só como o cara já está armado, né? Parece o gavião querendo pegar a presa ali, ó. Ponto para reclamar, murmurar. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com o que sai daqui. Dessa boca, desses lábios. Como maridos, precisamos amar mais e criticar menos. Às vezes você, homem, está se concentrando em coisas que não devem. Está esquecendo de elogiar. Você vem com um caderninho dizendo, mas você é isso, você é aquilo, você. Sabe
uma folha de sulfite, você pega ela branquinha, aí você clica só a ponta da caneta em cima dela e fica aquele ponto preto, naquele universo branco da folha de sulfite. E você fica ali concentrado no ponto preto e esquece das demais coisas boas que existem. Precisamos filtrar isso. O que sobressai, irmãos, como maridos precisamos amar mais e criticar menos. Como maridos precisamos amar nossas esposas, por isso será inspiração para os nossos filhos. Os filhos estão observando. Eu lembro que quando eu vim, o lar dos meus pais, meu pai foi um alcoólatra. Chato que só, irmãos. O rapaz era, além de ser do Corinthians, pastor Daniel, ele também era alcoólatra. E ele era chato, irmãos. Agressivo, ao extremo. E por muitos anos eu falava assim, cara, se isso é casar, estou fora. Se isso é exemplo de casamento, estou fora. Eu ficava de olho, eu ficava olhando aquela situação dentro de casa, aquelas agressões, aquela violência, e aquilo me incomodava profundamente. E aquilo foi sendo o parâmetro dentro da minha casa. Então veja bem uma coisa, seu filho está observando as suas ações, como você trata a sua esposa. Esposa, seu filho está observando as suas ações, como você trata o seu marido. Eles estão observando. E criança replica tudo. Presta atenção nisso. Criança replica tudo. Às vezes você fala assim, eu não sei de onde ele tirou isso. Quando foi isso? Senta e começa a rever o seu álbum, as imagens. E você vai ver que em algum momento aconteceu algo que ele está apenas replicando hoje. Irmãos, famílias blindadas entendem que o homem e mulher têm suas responsabilidades, seus papéis, seus relacionamentos estão alicerçados na palavra de Deus. Não estão alicerçados em séries, não estão alicerçados em redes sociais, não estão, mas estão alicerçados na palavra de Deus. E todo diálogo requer renúncia e muita vontade. É por isso, irmãos, que essa imagem aqui me chama a atenção. Diálogo exige tempo, exige renúncia, exige vontade. E é muito legal quando a gente vê uma família reunida dessa forma. Pais com os braços assim, protegendo os seus filhos. Porque os pais são exemplo para os filhos. Simplesmente tudo que você faz, ele vai replicar depois. Ele está observando isso. Precisamos estar atentos, porque os pais têm prazer, os pais deveriam ter prazer, melhor dizendo, em deixar um legado para os seus filhos, uma história para os seus filhos. E os filhos deveriam, ou devem ter, o prazer de seguir esse legado que os pais deixaram, esse legado que aponta para a cruz. Que legado você tem deixado para o seu filho, pai, mãe? Será que você está sendo uma inspiração para o seu filho? Olha só essa imagem. Filho é reflexo dos pais. E aí toda vez que o filho, vê o pai fazendo a barra a primeira vez, ele fica amarradão naquilo que quer fazer também. Aquela imagem ali, porque isso chama a atenção. E os filhos estão constantemente observando cada gesto, cada ação, cada atitude, as boas ações dos pais. Eles estão ali. Teve um amigo que uma vez estava com a sua bicicleta, com seu filho conduzindo a bicicleta, e em determinado momento ele foi acessar uma parte da cidade onde era proibido. Na hora que o pai entrou, o filho gritou, pai, o senhor não disse que era proibido? Ele parou, falou, mas já tinha feito, já tinha replicado, e aquilo, a criança acionou aquele modo do pai de relembrá-lo, que tudo aquilo que ele faz, eles estão vendo, os filhos estão vendo as atitudes, as suas formas de agir, suas caretas, às vezes a esposa falou alguma coisa, o filho está ali, e o pai sai assim resmungando e fazendo careta, querida,
automaticamente, para ter certeza, que ele vai fazer a mesma coisa. Essa caretinha linda que você fez, né, discordando da sua esposa, filho, vai fazer também. Vai fazer com alegria, porque cada fala, cada gesto, a sua memória está ali, fotografando tudo aquilo e armazenando. Os filhos de famílias blindadas, irmãos, quando eles são alicerçados na palavra, eles são influências para outras crianças. Eles são diferenciais mesmo da sua escola. Há uma criança da igreja que fazemos parte, muito interessante, o nome dessa criança é Valentina. A mãe falou assim: filha, nós vamos juntar dinheiro para ir para a Disney. Ela olhou para a cara da mãe e falou assim: mas eu não quero ir para a Disney. A mãe falou: como? Ela tem na faixa de 9 anos de idade. Mas por que você não quer ir para a Disney? Para onde você quer ir? Eu quero ir para a África, eu quero falar de Jesus, eu quero pregar. E a mãe parou e levou um choque. E aquela menina, todas as vezes que a gente vai dar aula sobre missões, falar de missões, ela está ali, ela participa, ela interage, e ela leva tudo aquilo que ela aprendeu na aula para a sua casa. Em determinado momento, na sua aula, na sua sala de aula, uma criança estava aqui meia perturbada, tumultuando, e ela foi nessa criança e começou a conversar com essa criança, ministrar na vida dessa criança. E depois a mãe desse menino que estava tumultuando ali a sala, foi conversar com a mãe da Valentina e disse assim: olha, muito obrigado, porque a sua filha tem falado de Jesus para o meu filho. Fala para ela continuar falando, por favor. Se você está blindando seu filho, se ele está vendo as suas ações, ele vai replicar. Ele vai replicar. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você também deve dizer isso para o seu filho: filho, torne-se imitador do pai, porque o pai imita o exemplo de Jesus. É forte isso, mas é uma verdade. É um texto que a gente não pode descartar, que nós precisamos trazer para dentro do nosso lar, para vivermos diariamente. O que é ensinado no lar, irmãos, por palavras e obras, determina a cultura de uma nação e de um povo. Edin Cole diz isso no seu livro Marido Irresistível. O que é ensinado no lar por palavras e obras determina a cultura de uma nação e de um povo. Deus quer usar a sua família. No prédio onde você está residindo, no condomínio onde você está, naquele local que você está. E aí você fala assim: por que eu estou aqui nesse local? Porque Deus quer usar a sua família. Porque Deus tem um projeto para usar a sua família ali. E você não pode resistir a esse chamado de Deus, de permitir que Deus use a sua família para abençoar outras famílias. Esses filhos crescem amando o Senhor porque veem isso na vida de seus pais. Se seu filho vê você se dobrando, se seu filho vê você adorando a Deus, se seu filho vê você amando o Senhor, ele vai replicar isso. Uma vez uma criança, o pastor foi na casa da criança, né? Foi na casa dessa família, melhor dizendo. E chegou lá, o pastor entrou na casa, sentou, eles estão na mesa ali, naquele momento, família. O que acontece? A criança começa a olhar para a cara do pastor, e ela começa a olhar para a cara do pastor, e de repente o pastor fala o seguinte para ela: filho, por que você está me olhando tanto? A criança fala o seguinte: não, é que a minha mãe falou que você tem duas caras, eu estou procurando a outra. Isso é um reflexo, irmãos. Aquilo que falamos, a criança está ouvindo. Tenha certeza que ela vai replicar isso. Quero afirmar isso para você hoje. Eu lembro que eu estava uma vez no ônibus, indo para casa, e uma mulher com 3 filhos lá, as crianças abençoadas dentro do ônibus, tumultuando o ônibus já. Eu fui dar sinal para descer, e a mãe falando para a criança assim: senta a menina aqui. Ele pegou, ele não teve dúvida, ele esticou a mãozinha dele e deu o dedo para a mãe. E eu olhando para a cara dela, e ela me olhando para a cara dela e olhando, eu falei assim: gente. E ela tentando baixar a mão da criança, né, e a criança ali, abençoada, não queria baixar a mão. Irmãos, isso é apenas um reflexo. Com certeza ele já vem fazendo isso em casa há um bom tempo. E em nenhum momento ele foi corrigido. Com certeza ele viu a mãe fazendo isso em alguns momentos. E ele só está replicando. Só isso, mais nada. Irmãos, o lar é a primeira escola. É lá. Não terceiriza para a escola
aquilo que é responsabilidade sua como família, como pai, como mãe de educar. Hoje nós estamos vendo o momento da terceirização. Eu trabalho o dia inteiro, eu esteja na escola. Aí para comprar o filho dá um celular de última geração. Para amenizar a situação, né? Pega e dá um presentinho para o filho. Irmãos, o lar é a primeira escola. Não quisermos ter filhos, filho exige tempo. Filho exige entrega. Filho exige cuidado. Filho quer atenção. Filho quer isso. E se você dar isso a ele, se você dorme menos para cuidar mais dele, você está preparando alguém que vai impactar uma sociedade. Por quê? Porque o seu lar é a primeira escola dele. É a primeira escola dele. Que tipo de matérias ele tem visto dentro da sua casa? O que tem sido ensinado lá na sua casa? Isso vai ecoar. Os filhos, eles obedecem aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Obedeçam aos seus pais em tudo. Se os filhos não estão obedecendo aos pais, irmãos, temos que voltar atrás e ajustar algumas coisas ali. E tentar entender o que está acontecendo, porque os filhos não estão obedecendo aos pais. Há muitos filhos que, sinceramente, só o sangue de Jesus na vida deles, né? Mas a gente precisa trazer à memória o mandamento, que isso agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor, irmãos. E a obediência dos filhos aos pais é ordem. E a autoridade dos pais sobre os filhos foi algo delegado por Deus. Tem filho que manda nos pais, e tem pai e mãe que se permite ser mandado pelos filhos. Me irrita ver uma criança se jogando no chão, e o pai ali olhando para a cara da criança, sem fazer nada, sem se posicionar. A criança só está apenas replicando. Ela já deu show em casa, viu que teve ibope, ela vai replicar agora o show em outro local, porque ela quer mais plateia ainda. E o pior, isso vai crescendo. Isso vai porque ela não está sendo corrigida, ela precisa ser corrigida, irmãos. Por isso, quando o filho vê que pai e mãe não têm autoridade, não corrige, não disciplina, irmãos, tem coisa errada aí. Precisamos estar atentos a isso. Esse teólogo aqui, muito usado por Hernandes Dias Lopes nos seus livros de aprofundamento bíblico, diz o seguinte: está correto quando diz que o filho que não aprende a obedecer aos pais, dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Isso é automático, irmãos. Isso é automático. Se temos o gritante número de jovens infratores e malcriados, precisamos refletir sobre isso. E a nossa família precisa ser um ponto de apoio. Porque a nossa família tem a palavra viva, que vai mudar, que vai impactar a vida dessas famílias. Os lares hoje estão a cada dia colapsados. Os lares estão a ponto de se destruírem. Por quê? Porque está faltando diálogo entre pais e filhos. Existe aqui no meio uma lacuna. Uma grande lacuna no meio dos pais e dos filhos. Precisamos mudar isso, irmãos. Filhos de famílias blindadas, eles são obedientes aos pais de maneira integral. Isso não é algo parcial. Hoje eu obedeço meu pai, amanhã não obedeço. A obediência aos pais é em tudo. E quando os filhos são obedientes aos pais, eles estão agradando a Deus. Vão ter uma vida bem-sucedida. 3 gerações. Isso ecoa, isso mostra, isso aponta para a graça e a misericórdia de Deus. Mas tem muitos pais também que não sabem educar e acabam irritando seus filhos. E isso é outro problema, né? Pais não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E tem muito pai que não consegue cuidar, apenas gritar, e não ensina nada para a criança. Há pais que agridem os filhos fisicamente e outros que agridem os filhos psicologicamente.
mais agridem os filhos do que cuidam dos filhos. Precisamos entender, irmãos, que o que sai da nossa boca, aquilo que nós ministramos, precisa ter coerência. Quando não há regras claras, quando não há diálogo, precisamos mudar isso da nossa caminhada cristã, irmãos. Muitos filhos estão desanimados. Opa, travou aqui. Travou. Muitos filhos ficam expostos aos ataques de Satanás. Estão expostos aos ataques de Satanás. E os filhos desanimados vão ficar expostos a isso, porque eles estão sem referência. E aí eles vão buscar ajuda em outros locais. Tem pai que não dá um elogio ao filho, apenas crítica. Fica a dica para você, pai, nessa manhã. Por favor, pai, elogiem seus filhos. Inspirem eles a amar a Deus e sua palavra. Vou terminar aqui dizendo que pais precisam ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Administrar o tempo tem sido um grande desafio para homens e mulheres. Como eu falei, tem muita distração acontecendo nos últimos tempos. As pessoas hoje se comunicam por aqui. Sentam na mesa e se comunicam com essa imagem de ambos estão sentados na mesma família, mas todo mundo se comunica via celular. Ninguém se fala mais, ninguém troca informação porque estão perdidos. Vão para o quarto com o celular na mão, sentam com o celular na mão. É urgente o resgate que precisamos fazer do tempo de qualidade com esposa, com os filhos. Precisamos entender que o Senhor nos deu uma família para cuidar e para administrar. Irmãos, e para fechar, eu quero dizer para você, que quando a nossa família está alicerçada na palavra, quando ela está blindada, quando a nossa família tem oração, tem palavra de Deus, a nossa família tem relacionamento, a nossa família tem comunhão, a nossa família, os cônjuges sabem os seus papéis, os filhos respeitam seus pais, irmãos, a nossa família é um canal de bênção, a nossa família é um luzeiro para várias outras famílias. A nossa família é um instrumento do Senhor que vai transformar a sociedade por onde ela passar. A nossa família deixa marcas, a nossa família deixa um legado, a nossa família é um instrumento do Senhor. Para você nessa manhã como está a sua família? Ela está blindada? Sua família está alicerçada na rocha que é Jesus? Fica essa dica para a gente refletir nessa manhã. Quero orar com você, pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo onde estamos desafiados a sermos famílias que fazem a diferença no mundo das indiferenças. Querido Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada novo amanhecer. Obrigado porque podemos desfrutar da tua presença. Mas também, Deus, nós queremos te pedir, se há algo disfuncional no meio da nossa família, se algo precisa ser ajustado no meio da nossa família, que precisa ser corrigido, Senhor, muitas vezes nós estamos ignorando isso, estamos deixando para o amanhã. Pai, nos ajuda a resolvermos isto hoje, nos ajuda a colocarmos a nossa casa em ordem hoje, nos ajuda a corrigir rotas da nossa família hoje. Se tivermos que pedir perdão, tivermos que confessar algo aos nossos filhos, alguma coisa que fizemos, alguma coisa que machucou a esposa, alguma coisa que machucou o marido, algo que tem deixado a família com ruptura, que tem deixado a família com lacunas, que tem impedido essa família de avançar. Senhor, nos ajuda a corrigir isso hoje em nome de Jesus. Que a nossa família, Pai, seja um luzeiro no meio de uma sociedade tão quebrada, tão vazia, tão frustrada, Deus, que tem buscado se preencher com coisas passageiras e transitórias de uma vida tão fútil, Senhor. Nos ajuda, Deus, sermos instrumentos do Senhor para essas famílias. Que a nossa família esteja blindada, esteja protegida, esteja revestida, esteja firmada somente na Tua palavra, Pai. Tira do nosso caminho tudo aquilo que tem roubado o tempo de sermos família, de estarmos unidos para a glória do Teu nome. Continua a abençoar essa casa, essas famílias aqui representadas e cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelho.